Socorro, o Campeonato Brasileiro da Série A voltou. Gente, esse vídeo será publicado após a final da Copa do Mundo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quem é o novo campeão mundial. Mas uma coisa é certa. Eu, pelo menos, vou lidar com um lance chamado ressaca. Ressaca, depressão, tristeza, saudade, luto. Tudo isso eu vou sentir pela Copa do Mundo de 2026. Não foi no lugar mais legal do mundo, não foi no país mais agradável, mas foi uma Copa muito massa. Vamos combinar que foi uma baita Copa do Mundo? Independentemente do que aconteceu na final, independentemente do que aconteceu na decisão de terceiro lugar, uma Copa cheia de histórias, uma Copa cheia de craques, como várias vezes a gente ouviu na Cazé TV, uma Copa de protagonistas, uma Copa que, da última dança do Lionel Messi e do primeiro grande baile do Lamine Yamal, já que esses dois são os protagonistas da final do Mundial. E aí, a coisa que eu mais vou sentir falta da Copa do Mundo é do futebol jogado pelas seleções que disputaram o Mundial. E eu não estou falando do qualitativo, tá? Porque a seleção brasileira foi aquele resultado que vocês viram. Eu estou falando da intensidade do jogo, da velocidade, do jogo de transição rápida. É outro esporte. É outro esporte. Isso se aplica a várias outras modalidades esportivas. Existe uma grande diferença entre você assistir jogo de vôlei da Liga Mundial ou da Nations League, né, da Liga das Nações, e da Superliga. Nada contra a Superliga, é uma das melhores do mundo, mas a velocidade, a intensidade do jogo é tudo muito diferente. A mesma regra vai se aplicar ao futebol brasileiro. Ah, tá bom, NBB com a NBA. Se bem que a NBA, na primeira fase, na fase de classificação, também é uma várzea, né? Eu só assisto NBA nos playoffs, que é quando realmente está valendo. Mas, enfim, temos o Campeonato Brasileiro de volta. Só para atualizar, tá? Palmeiras está com 41 pontos e apenas uma derrota, enquanto que o segundo colocado, que é o Flamengo, tem 34. Eu não sou bom de matemática, mas são 7 pontos de diferença. Só aí a gente já vê o desnivelamento da coisa. Salvo mudanças muito pesadas aconteceram nos dois times, já começa difícil para ver esse quadro se revertendo. E aí a gente olha para contextos pessoais, porque infelizmente eu sou São Paulino. Eu digo infelizmente porque, afinal de contas, o meu time é estúpido o suficiente para mandar embora um treinador enquanto o time está com uma vaga na Libertadores. Tipo, líder, vice-líder do campeonato. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas isso acontece no São Paulo Futebol Clube. Porque o presidente tem o ego do tamanho de um Tiranossauro Rex. Ou de um mastodonte. Pensa no animal grande. É o tamanho do ego do presidente do São Paulo. Pois bem, o São Paulo está na 8ª posição com 25 pontos e 7 derrotas. Bom, tá na zona da Sul-Americana, né? Tá na zona da Sul-Americana. Podia ser pior, né? Porque eu moro aqui em Florianópolis e eu sei em que contexto que eu estou inserido no mundo, não precisa falar sobre isso. E eu tenho um grande amigo que é torcedor do Avaí. Podia ser pior, eu poderia ser um adepto, um simpatizante ou um sofredor do Avaí, porque, cara, não é futebol que eles praticam, né? Na zona do rebaixamento, começou o campeonato na vice-liderança também, já está na zona do rebaixamento. Se serve para consolo, de repente pode não cair, porque Ponte Preta e América, na minha opinião, já caíram. Aliás, o que aconteceu com o América Mineiro, né? Até 2 temporadas atrás estava na Série A, né? Que diabos aconteceu? E a Ponte Preta aparentemente é bem competente. Aí eu falo isso num vídeo e daqui a 10 rodadas tá lá a Ponte Preta tá passando o Avaí. Mas eu acho que o Avaí não cai, se bem que é aquela velha história. Já temos metade de um campeonato que aconteceu e aí começa a vir as narrativas. Não, dá tempo de recuperar. Não, tem mais, sei lá, 9 jogos em casa. É que nem o Palmeiras quando caiu pela segunda vez. Não, é só ganhar 3 de 5.
Não, é só ganhar o último jogo em casa. Deu tudo errado e o Palmeiras caiu. Mais de uma vez. São Paulo, se não tomar cuidado, também é rebaixado esse ano. Mas o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo não é apenas para atualizar vocês sobre o contexto do Campeonato Brasileiro da Série A ou da Série B. Não é apenas para ficar me lamentando do São Paulo. É para curtir o luto. Não é possível que a gente vai aceitar passivamente essa queda de performance que vai ser o futebol que a gente vai testemunhar a partir de agora. Que, na verdade, o Campeonato Brasileiro da Série A já voltou. A gente teve jogo na quinta-feira e na sexta-feira, e só teve a pausa no final de semana. A rodada só não aconteceu ao longo do final de semana porque teve a final da Copa do Mundo. E todo mundo iria assistir ao jogo final, né? Vai que o Brasil estava nessa decisão. Aliás, tem que publicar, tem que dar tempo de publicar o vídeo pro Dorival Júnior. Aquele imbecil disse que a gente estaria na final no dia 19 de julho de 2026, lá no MetLife Stadium. Se bobear, o Dorival não tá nem no estádio. Ele não conseguiu nem ingresso pagando para assistir a final. Até porque ele não gosta da Madonna, nem do Justin Bieber, nem da Shakira. Provavelmente não gosta, tô aqui chutando. Mas percebam como os jogos serão, tá? Percebam como esses jogos vão apresentar uma queda de desempenho assustadora. Vai ser outro esporte. Vai ser difícil a gente se acostumar com o ritmo mais lento, com a troca de passes mais modorrenta, com aquela coisa de ver zagueiro não sabendo sair com a bola, sabe? Os passinhos de ladinho, ou se não, o métodozinho enceradeira, que as pessoas não se lembram. A gente sofreu em 94, quando o Zinho no meio-campo recebia a bola, dava uma volta em torno do próprio eixo da bola e tocava para trás. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Nada contra o Zinho. Entre o Zinho e o Casimiro, traz o Zinho de volta, pelo amor de Deus. Então, vai ser muito difícil a gente se adaptar ao futebol brasileiro na volta da Copa do Mundo. Muito difícil. E como o algoritmo do YouTube me entregou um ganho de audiência em função dos comentários de futebol, isso significa que eu vou ter que me vender para o sistema e em algum momento eu voltar aqui para comentar o Campeonato Brasileiro. Eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo, que se inscreveram por causa dos comentários sobre a Copa do Mundo, e eu agradeço a vocês por isso, que vocês me ajudem neste vale de lamentação, nesse calvário que eu vou passar, nesse caminho feito de espinhos, de cacos de vidro e de brasas incandescentes que será acompanhar o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Eu espero que os times ao menos me ofereçam conteúdo útil ou inútil, seja lá como for, para eu vir aqui e ter o que comentar com vocês. Porque, Deus do céu, vai ser uma desgraça acompanhar esses jogos. Vai ser uma desgraça. Eu juro que eu tentei assistir ao início da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tentei assistir. Cara, Vitória e Vasco. Ai, Botafogo e Santos. Aliás, torcedor do Santos, pelo amor de Deus. O jogador preferido de vocês, aquele que meio que comprou o time, ele poderia estar ajudando, mas não. Ele está ali nas férias. Está lá curtindo as férias dele. Está curtindo a pausa dele depois de não fazer nada nos Estados Unidos. E o Santos é um dos times que corre o risco de rebaixamento. Está na 16ª posição no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, assim, são tantas narrativas equivocadas, tantas narrativas esquisitas, e um futebol que é quase o antifutebol, que, Jesus amado, pelo amor de Deus. Isso porque tem alguns jogos, por exemplo, eu tô gravando o vídeo na sexta-feira, né? Bahia e Chapecoense vão repor jogo da rodada 4. Né? A rodada 19, que é a rodada atual, ela continua com Fluminense, Bragantino, Mirassol e Grêmio. Ai, Deus! Por que, meu Deus? Por quê? Vai ser difícil, vai ser muito difícil. E eu espero que vocês me ajudem nisso. Eu agradeço a você que se inscreveu nesse canal durante a Copa do Mundo, e é por causa de você que eu vou continuar a comentar futebol nesse canal. Vou focar mais na Fórmula 1 e nos esportes a motor, mas o futebol vai ser pauta aqui por causa de vocês. A não ser que vocês sinalizem que vocês não querem mais ouvir falar sobre isso,
e que eu não preciso falar sobre esses temas. Por favor, deixem um sinal para que eu saiba o que fazer. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque de onde veio esse, virão mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.